Olá, pessoal. Hoje é a nossa quarta aula. Eu vou falar sobre criatividade, que é o assunto que mais tem me instigado a pesquisar ultimamente. A criatividade está ligada com o nascimento de alguma coisa. É uma capacidade da mente e cérebro, né? Diferente de uma habilidade superior da qual eu falei a aula passada, por exemplo, a habilidade superior, como raciocínios silogísticos, eles estão ligados com o que a gente consegue calcular, é um processo intelectual relacionado à virtualidade. A criatividade, ela é uma capacidade, assim, também é um produto da mente-cérebro, mas ela é uma capacidade porque ela é parte do sistema, ela acontece no sistema cognitivo e ela é uma capacidade assim como a motivação ou então como a atenção, que são capacidades da mente cérebro para que do sistema cognitivo para que os produtos cognitivos possam acontecer, como por exemplo a produção a criatividade linguística, certo? Dentro de um processo criativo, a gente tem teorias que têm investigado a criatividade, né? A psicologia tem se ocupado desse assunto. A gente pode pensar em termos de psicologia da Gestalt, lá os primeiros experimentos, né, que são feitos em laboratório. Então, por exemplo, a psicologia da Gestalt, que tinha experimentos assim, então testes desse tipo. 4 pontos, né, numa página em branco, e assim, o que você enxerga que as pessoas enxergavam um quadrado, na verdade, tratava-se sim 4 pontos separados, e é isso. Mas as pessoas veem, parece que há então alguma coisa inata, e as pessoas vêm com, quase todas vieram com essa ideia de que, bom, isso é um quadrado, trata-se de um quadrado, quando de fato não é. Mas a gente, com isso se mostra que nós podemos criar a partir de alguma coisa que é estimulada para nós. Então, nós recebemos um estímulo e criamos a partir daquilo ali quando ele não tem um significado a priori, certo? Os testes de Rorschach, de certa forma, também são isso, né? Eles são aquelas figuras muito estranhas e que a gente dá algum tipo de significado. Claro que aí nesse sentido tem alguma coisa relacionada também ao processo inconsciente, mas também tem alguma coisa de criativo ali, porque as pessoas vêm com uma produção de significados que não estão ali colocados, certo? Então tem um processo de criatividade, tem um elemento da criatividade ali também. Fora a psicologia da Gestalt, a gente também tem mais adiante nos estudos linguísticos, por exemplo, a teoria do Chomsky, que vai dar o exemplo clássico, né, quando ele fala em criatividade linguística, que é ideias verdes dormem furiosamente. Nós todos que compartilhamos essa língua entendemos que as green ideas sleep furiously, mas de fato o que se trata isso, porque se as ideias são verdes, elas não podem ser incolores, e se elas estão dormindo, como pode o sono ser acontecer de modo furioso? Então, não há significados consistentes e plausíveis aqui, mas nós entendemos, porque as regras gramaticais que fazem parte da língua, elas são limitadas, mas elas são capazes de produzir um número ilimitado de significados. E aí a prova seria da criatividade linguística. Nós produzimos com regras limitadas uma produção ilimitada de significados. Outra forma de entender a capacidade de criatividade na psicologia, a teoria da linguagem, da psicolinguística, a teoria da metáfora linguística cognitiva, né, a gente chama. A teoria da metáfora contemporânea, que é a nossa capacidade de associação de conceitos. Então, eu tenho determinados domínios, né? Por exemplo, tempo é uma frase clássica, né? Tempo é dinheiro.
Então eu tenho o domínio do tempo e o dinheiro aqui, que são dois conceitos diferentes. E como é que eu enxergo isso? Tempo e dinheiro já é a explicação, né? Mas a gente usa assim, por exemplo, ele era podre de rico. Podre é um adjetivo e é algo muito ruim, e dinheiro é alguma coisa da área financeira, digamos assim. Então, eu tô falando aqui de alguma coisa que é muito ruim com muito dinheiro, então eu associei essas duas ideias e dei um novo significado. Alguém podre de rico é que talvez essa riqueza esteja ligada com alguma coisa que não é tão boa assim, porque esse podre não traz o elemento do novo para a riqueza, certo? Então, a gente, quando funde as ideias num processo associativo, que na metáfora eles chamam de blending, né? O momento em que os dois conceitos vão se fundir, dando um conceito, criando um conceito novo, que é esse, então, que a gente entende da metáfora contemporânea. Aí a gente tem vários exemplos, assim, por exemplo, a metáfora da mente como um computador, ou essas já eles estão tirando ideias da caixola, o cérebro como uma caixola, que é a compreensão de que a mente, cérebro, é uma caixa, porque eu tiro coisas ali de dentro e de fato tiramos ideias, por exemplo, né, que vem da produção cognitiva. Só que hoje a gente prefere utilizar a metáfora da mente como um computador, porque estamos falando da criatividade, inclusive hoje de máquinas, né, de sistemas inteligentes, mas é muito fácil entender a metáfora da mente-cérebro como uma caixa, porque eu tenho sistemas de memória, a gente guarda, o que a gente faz com uma caixa? A gente guarda coisas dentro de uma caixa, coloca coisas dentro, e a gente tem, de fato, armazenamentos, né, dentro da mente e cérebro. Então a metáfora ela é completamente plausível e aceitável, porque a mente e cérebro ela funcionaria tal qual um container, né? Então a metáfora é essa do container. Bom, essa é uma outra forma de enxergar. E aí a gente tem também a criatividade como um processo do inconsciente. Então, por exemplo, quando os artistas falam, eu tenho intuição, eu crio, quando eu estou num processo criativo, eu nem sei onde é que eu me encontro. A poeta Adélia Prado, ela diz de forma muito bonita, né, que ela tem, sente quase que fosse um processo paranormal quando ela recebe uma criação poética. E o Drummond falava isso também, o poeta Drummond, ele dizia que quando ele estava num processo criativo, que ele sentia o próprio corpo num estado alterado e ele se sentia quase como quente. Então, é essa ideia de que quando se cria, não se está na sua consciência normal, se está em algum estado um pouco alterado. E isso seria a intuição que os poetas ou os artistas recebem. Mas de fato é porque o processo criativo de alguém muito talentoso, alguém que de fato está a sua capacidade de criatividade está em intensa ação, e como a gente pensa com o corpo todo, a gente já sabe então que de fato pode sim alterar, até a pessoa pode se sentir quente quando está super excitada criando alguma coisa. E os artistas frequentemente acontece isso com eles, né? Pintores que colocam, inclusive casos de vários pintores que colocam música alta para inclusive receberem estímulos para que o processo criativo venha e aconteça. Então essa intuição, ela é intuição, mas ela é uma provocação, na verdade, a partir de algum estímulo e que desperta a nossa capacidade de criação, que todos têm. E aí é que a gente tem que pensar em termos de aparato cognitivo, que todos nascemos com a capacidade de criação e criatividade. Não existe ser humano que não seja criativo, tanto não é que as crianças aos 3 anos de idade
é o boom da fala, e as crianças, assim como o Chomsky, é a partir disso que ele fala, então, aprendem a falar inúmeras frases criativas. E as crianças são super criativas na sua fala inicial, quando está começando a adquirir linguagem. Elas nunca ouviram uma sintaxe ou certas palavras, e elas criam. E mesmo nas narrativas, as crianças, quando brincam com os brinquedinhos, elas são muito criativas nas suas histórias inventadas. Então, a criatividade é, de fato, algo que está inato em nós, e é uma capacidade do sistema cognitivo, do aparato cognitivo, e que pode ser estimulado, e melhor que seja estimulado desde de tenra idade. Outra questão em relação à criatividade é como ela é capaz de... Só ela é capaz de romper com a mesmice, e só ela é capaz de transformar o mundo. Porque se a gente tem uma realidade, e a realidade é aquilo que se repete, é repetível, que eu já falei na aula passada, né? Os robôs e as máquinas, eles são capazes de algoritmizar o conhecimento, e a algoritmização é aquilo que eu posso reproduzir de tal forma que seja sempre igual. Quando eu estou num processo criativo, é o processo da mudança, é o processo da transformação, e é aquilo que eu vou romper, eu vou quebrar esse código, eu vou quebrar esse algoritmo, eu vou desalgoritmizar esse conhecimento, e eu vou produzir, então, alguma coisa nova. E aí a gente tem, então, todas as artes que rompem com a mesmice e que vêm dar algo novo e criativo ao mundo. Eu adoro esse assunto, e na próxima aula eu vou falar especificamente sobre criatividade linguística, que os cursos de escrita criativa hoje são o grande boom do momento. Um beijo!